que ninguém quer tirar foto com o Temer? É o estigma da acusação de corrupção. No seu livro mais recente, o senhor conta que falou para o presidente Itamar que você não era a pessoa mais indicada para ser ministro da Fazenda em 94. Eu lhe confesso, eu tinha medo da responsabilidade. Em 94 vazou uma conversa sua com um jornalista da Globo antes de uma entrada ao vivo no Jornal da Globo. O senhor falou, abre aspas, eu não tenho escrúpulos, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde, fecha aspas. O senhor se arrepende de ter dito isso? Como é que o senhor avalia a vontade da Boeing em comprar a Embraer? Esse é um bom negócio para o Brasil e para os brasileiros? Eu acredito que isso tem como origem um fato que muitas vezes é omitido no noticiário aqui. É que a grande concorrente da Embraer, que é a Bombardier canadense, se fundiu agora com a Airbus, a europeia. Então isso significa o seguinte, se a Embraer não conseguir um padrinho forte, ela vai ser engolida pela Airbus, que vai ter agora sob a sua proteção, sob as suas asas, né, a Bombardier. Então, a questão toda é saber, há alguma outra alternativa? Se a Embraer não se ligar à Boeing, ela aguenta concorrer não mais contra a Bombardier, mas contra a Airbus, que é um gigante. Gigante, que é tão grande como a Boeing. É verdade. É aí que tem que se discutir a questão. Aqui a coisa tem que ser discutida sob o prisma do nacionalismo. Ora, o ideal seria que a Embraer continue a ter o máximo possível de autonomia e de decisões feitas no Brasil. Mas o problema é que se a condição de sobrevivência é essa, ela vai ter que encontrar algum esquema de colaboração com a Boeing, que deve ser possível encontrar algum esquema sem que a Embraer desapareça como uma entidade brasileira autônoma, né? Porque, do contrário, o que é que resta? Fazer uma queixa à Organização Mundial de Comércio? Nós podemos até ganhar a queixa, mas nós já ganhamos várias contra a Bombardier e não adiantou nada, porque eles não cumprem, né? E agora estão buscando uma volta por cima. Então a questão toda é essa, né? Como a Embraer poderá sobreviver? E por que ninguém quer tirar foto com o Temer? No começo foi por duas razões. A questão da maneira traumática como se fez a mudança de governo, porque o impeachment, ainda que siga todos os princípios constitucionais, é um pouco como uma execução, é como uma pena capital, né? É como alguém que é condenado a morrer na cadeira elétrica. Ninguém fica alegre com isso. Né? Você vê que os Estados Unidos têm uma Constituição há 220 e poucos anos que criou essa possibilidade de impeachment e nunca aplicou. Várias vezes houve tentativas, mas nunca chegou ao final. É verdade. No caso do Nixon, ele renunciou antes. Verdade. Então não é uma coisa comum, né? Aqui no Brasil agora aconteceu duas vezes, né? Nesta nova república, nos últimos anos. Né? Então, primeiro é isso que se presta a todo tipo de reação. Né? Havia uma situação aqui muito ruim, só agora que começa a haver resultados econômicos melhores, mas ainda muito graduais, não deu para mudar a imagem. E a terceira razão que eu acho que pesa muito é o estigma da acusação de corrupção. Né? O fato de que ele foi vítima de duas denúncias do Procurador-Geral. Né? Embora a Câmara dos Deputados tenha rejeitado as denúncias, isso também não é um caso comum, né? Um presidente ser denunciado por isso. Né? Eu diria, adicionalmente, que é um outro problema. O Michel Temer, que tem um faro político muito aguçado para articulações políticas, nesse ponto ele é um homem de grandes qualidades, né? De conseguir fazer aprovar coisas no Congresso, articular partido. Ele não tem faro para a modernidade. Ele, como a maioria dos políticos brasileiros, é um homem de outra época. Eu diria, até se não quisesse ser ofensivo,
que são personalidades anacrônicas fora do tempo. Né? Você vê, por exemplo, eles não compreendem a importância que tem o tema da mulher, né? De ter um número grande de mulheres. Né? O Macron, por exemplo, tem um gabinete em que tem tantas mulheres como homens. Né? No Brasil, ele quando criou... O primeiro-ministro do Canadá... Mesma coisa. Hoje em dia, esse é um tema que, de certa forma, qualifica quem é moderno, quem é contemporâneo e quem não é. Né? A questão da mulher, a questão do negro nos países em que há, como nosso, um problema de desigualdade racial, né? A questão da pobreza, né? A questão ambiental, que é uma questão fundamental, a destruição da Amazônia. Esses temas é que hoje dão no mundo a temperatura. É isso que faz com que você seja admirado ou execrado. Como é que está a imagem do Brasil hoje no exterior? Creio que hoje, no momento, em matéria econômica, está se recuperando, apesar da perda da nota, né? Sim. Da questão do investimento, ela está em vias de recuperação, porque, sobretudo na área econômica, os mercados internacionais acompanham os números, né? E sabem da queda da inflação, da queda dos juros, né? Da retomada ainda muito tímida dos investimentos e do emprego. Então, desse ponto de vista, está melhor. O Brasil devia impor sanções econômicas contra a Venezuela? Já impôs algumas sanções dentro do Mercosul, né? Que são aquelas decorrentes da chamada cláusula democrática do Mercosul, que estabelece que se um país abandona a democracia representativa, ele deve ser suspenso. Agora, uma pressão ou sanções econômicas, no caso da Venezuela, por parte do Brasil, é difícil. É difícil por uma razão. A Venezuela é um devedor do Brasil. Né? Então, basta a Venezuela não pagar. Já atualmente, há poucas semanas atrás, ela quase que se tornou inadimplente. Na última hora pagou 200 e poucos milhões de dólares. Se o Brasil adotasse contra a Venezuela uma ação qualquer mais forte, ela poderia suspender o pagamento, né? E seria um dano muito grande ao BNDES, sobretudo, né? Que tem lá créditos muito consideráveis. Os Estados Unidos pode fazer isso, porque os Estados Unidos têm uma capacidade muito grande de impedir, por exemplo, que um país obtenha um empréstimo denominado em dólares. Eles fizeram isso quando a PDVSA, né, a empresa petrolífera, ia conquistar um empréstimo, mesmo que não seja nos Estados Unidos, como a moeda deles é uma moeda mundial, eles têm essa capacidade. Mas o Brasil não tem essa força toda. Né? Entendi. No seu livro mais recente, o senhor conta que falou para o presidente Itamar que você não era a pessoa mais indicada para ser ministro da Fazenda em 94. Por quê? Bem, em primeiro lugar, porque eu não sou economista profissional. Eu conheço economia, eu estudei economia, mas nunca me dediquei a isso como profissão. Naquele momento eu era ministro do Meio Ambiente, havia uma equipe excelente, que era a equipe do Real, e eu aconselhei ao Itamar, por que o senhor não escolhe um dos dois membros de mais idade, de mais maturidade, e eu citei, né, o Edmar Baixa e o Pedro Malan. E ele me respondeu, nós examinamos todas as possibilidades e o senhor é a única opção. Então eu entendi, porque eu entendo mineirês, eu sempre trabalhei com muitos mineiros. Entendeu o recado? Eu entendi que o que ele queria dizer é que ele não ia escolher ninguém da equipe do Fernando Henrique. Ele queria alguém de fora e alguém que devesse o cargo a ele mesmo, não ao Fernando Henrique. O que eu compreendo. Né? Eu também não queria, porque eu lhe confesso, eu tinha medo da responsabilidade, né? Porque naquela altura a incerteza era muito grande. E tudo que ia ter que ser feito, que ia ser decisivo, a preparação da moeda, por exemplo, ia se fazer debaixo da minha responsabilidade. Né? Ora, obviamente, eu hesitei, era um cargo muito delicado. Né? Sim. Mas aí, quando o Itamar me disse isso, eu disse a ele, olha, eu sou um funcionário público. Se isso é uma ordem, eu aceito. O que é que o senhor deseja que eu faça? E ele aí me respondeu de uma maneira que mostra como ele tinha ideias claras. Né?
Ele me disse, eu só quero que o senhor aplique o plano com a equipe que está aí. Ipsis literis, é exatamente isso. Ora, eu acho isso notável, porque mostra que ele sabia que não se devia fazer um novo plano, nem mudar a equipe, que eram as duas coisas fundamentais, né? E eu disse a ele, olha, com isso está perfeito, porque eu fazer um novo plano eu não sou capaz. E também não sou capaz de criar uma nova equipe, porque eu não tenho essa capacidade do Fernando Henrique de atrair o que há de melhor no Brasil, que o Fernando Henrique tem, pelo seu prestígio acadêmico, né? Pela sua projeção política. Não é meu caso, eu sou um funcionário público. Agora, se é para aplicar o plano com a equipe, eu faço, eu vou tentar fazer. E foi o que eu tentei, né? Depois eu descobri que o plano não era tão completo, né? Acho que muita gente nova não conhece, né? Sim. Mas em 94 vazou uma conversa sua com um jornalista da Globo antes de uma entrada ao vivo no Jornal da Globo. De uma entrevista. Vazou nas parabólicas. Então um pedaço dos brasileiros assistiram isso. Pequeno, mas viram. E repercutiu depois. Pela minha pesquisa, o senhor falou, abre aspas, eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde, fecha aspas. Confirma que disse isso? É verdade. Agora, você precisa ver o contexto em que isso foi dito, porque não foi bem assim, né? A moeda foi lançada no dia 1º de julho de 1994, que era uma sexta-feira. Esperava-se que no primeiro mês houvesse já uma queda substancial da inflação. Infelizmente, de uma maneira contrária às previsões da equipe, a inflação no primeiro mês foi muito maior do que a equipe imaginava, o dobro, né, praticamente. Depois teve lá umas explicações, foi porque o cálculo do aluguel foi todo jogado no mês só, mas não interessa. O fato é que aquilo abalou muito. Abalou muito porque muita gente no Brasil começou a achar que mais uma vez ia fracassar, que já no primeiro mês não estava dando certo. No segundo mês, que foi agosto, a inflação começou a cair vertiginosamente. E nós sabíamos, porque nós monitorávamos isso dia a dia, semana a semana. Quando terminou o mês de agosto, no segundo aniversário mensal da moeda, eu desencadeei uma operação concentrada para esclarecer a opinião pública. Era no dia 1º de setembro, quando aconteceu esse episódio, de 1994. Eu, nesse dia, dei 23 entrevistas. Eu estava esperando a 23ª, à noite. Eu estava muito cansado. Era um dia no fim da seca em Brasília. Eu não tinha almoçado nem jantado. Eu estava sob efeito de medicamentos. Eu estava muito, muito cansado. E eu conversava com o Carlos Monfort, que é uma pessoa que eu conheço, porque ele é casado com uma prima da minha mulher. Então estamos conversando. Mas era uma conversa, hein? Não era absolutamente uma conversa que não tinha nada de entrevista, inclusive estavam apagadas as luzes, né? Aí ele, a uma certa altura, me pergunta, ministro, o senhor não acha que esse plano já fracassou por causa do resultado da inflação do mês de julho? Eu disse a ele, olha, Monfort, eu sei que não é o caso, eu sei que a inflação está caindo, porque eu já tenho os resultados do mês de agosto, só me falta fechar 2 ou 3 dias, mas eu tenho já os resultados quase completos do mês. E a inflação caiu de uma maneira muito impressionante no mês de agosto. Aí ele ficou muito interessado e disse, mas isso é uma notícia de interesse mundial, por que nós não damos isso como um furo mundial agora? Né? E aí que eu disse a ele, olha, eu não posso, porque eu não teria escrúpulos, porque eu acho que o que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente não divulga, esconde. Mas acontece que eu tenho uma combinação com os membros da equipe, que nós só divulgamos o número cheio no fim do mês. E eu não tenho o número cheio, porque me faltam 2 ou 3 dias. A razão dessa combinação é porque se nós começarmos
a divulgar resultados de semana, amanhã vamos ter que divulgar resultados de dias e depois de horas. E aí nós caímos na hiperinflação. Então, eu não posso divulgar. Então, essas palavras que eu disse, o curioso que as pessoas não se dão conta que eu estava dizendo uma coisa e fazendo o contrário, porque eu estava escondendo o que era bom para mim. Eu não estava escondendo o que era mal. Porque veja você, o que é que eu estava escondendo? Eu estava escondendo a notícia de que a inflação tinha caído vertiginosamente no mês de agosto, que era uma coisa que confirmava todo o meu esforço de dizer que o plano estava dando certo. Então, eu estava escondendo aquilo apenas porque eu tinha o escrúpulo de honrar o compromisso de esperar mais 2, 3 dias para fechar os números da última semana de agosto. O senhor se arrepende de ter dito isso? Eu me arrependo, tanto assim que eu pedi desculpas, né? Sabe que eu fiz, não é que eu queira me gabar disso, mas eu fiz uma coisa aqui que ninguém faz, né? Eu me demiti imediatamente no dia seguinte, de manhã cedo. A primeira coisa que eu fiz quando o Itamar chegou no Palácio, eu telefonei a ele, eu contei, ele não sabia, eu me demiti. Ele disse, não, isso não tem importância. E no começo ele não julgou, nós vamos esperar. Só à tarde é que quando ele viu a repercussão, é que ele aceitou. Mas eu não esperei que ele me telefonasse, eu que telefonei para ele, né? E eu fui para a televisão e pedi desculpa e saí do governo. E nunca mais entrei, nunca quis participar de coisa alguma. Embaixador, você acha que, duas coisas, o senhor acha que foi inocente nesse episódio? 2, qual foi o impacto disso depois na sua carreira? Olha, inocente não, porque eu fui culpado de uma infelicidade verbal. Eu penso que eu fiz bem em me demitir, que eu deveria ter me afastado, porque abalou a confiança naquele momento, e nunca responsabilizei ninguém por isso. Eu devo dizer a você que muitas pessoas, inclusive um ex-presidente que me telefonou logo, me disse, você foi vítima de uma cilada eletrônica. Eu ouvi muita gente dizer isso, mas eu nunca disse. E nunca acreditei que fosse isso o caso. Eu sempre achei... Tipo, tentaram me derrubar e conseguiram... Não, eu sempre achei que a culpa foi minha mesmo, né? Agora, quanto à carreira, isso, de certa forma, me afastou da vida pública brasileira, porque eu provavelmente teria continuado de alguma maneira, né? Não como ministro da Fazenda, mas talvez numa outra função de ministro. Mas, quanto à minha carreira diplomática, não, porque eu saí do Brasil como embaixador na Itália, fiquei lá menos de um ano, e nesse momento o secretário-geral da ONU, que era o Boutros Ghali, me convidou para ser secretário-geral da UNCTAD, que é um dos postos mais importantes das Nações Unidas, e eu fui eleito pela Assembleia Geral, né? Eu fiquei lá 10 anos. Aqui ninguém conhece o episódio, porque eu tive meu mandato 2 vezes renovado, mas se você perguntar às pessoas que estiveram lá, sabem que lá eu fiz um trabalho grande, né, que é reconhecido mundialmente. Qual foi a influência dos Estados Unidos na política externa brasileira em 64? Foi muito grande. Existe um documento impressionante. É a primeira gravação que se fez de uma conversa no Salão Oval da Casa Branca durante a presidência Kennedy. Não há nenhuma outra gravação anterior. E, por coincidência, é dedicada ao Brasil. Tem muita perseguição ideológica no Itamaraty?